E aí já parou para pensar por que é importante estudar a história da Bíblia, a história da igreja? Meu nome é Adriano, sou professor de História, bem-vindos ao canal Conexão Metanoia, onde aqui você se conecta com a sua melhor versão em Cristo Jesus e aprende o Evangelho com muita história. Não perde tempo, se inscreve, comenta, compartilha aí, vem comigo para mais uma história. Então vamos lá, primeira razão por que é importante você estudar a história da Bíblia, a história da igreja. Que texto sem contexto é pretexto para distorcer o texto, para construir heresias. Por isso que é importantíssimo você entender o texto dentro do seu contexto histórico sociocultural, para que você não queira interpretar o texto isolado do seu texto no todo, muito menos distorcendo o texto dentro do seu contexto histórico. A interpretação do texto dentro do todo, tanto do contexto textual quanto do contexto histórico, permite que você tenha uma interpretação correta da palavra de Deus, consequentemente uma aplicação correta da mesma. Ponto 2, para você conhecer melhor o Deus que intervém na história, a sua soberana providência, para que você entenda melhor no todo a progressão do seu plano de salvação ao longo do tempo. Até porque a história, a realidade, ela não começou quando você abriu os olhos, não. A história, ela tem todo um processo. Existe uma sequência que vem antes de você e Deus trabalha com tudo isso, fazendo com que o homem avance dentro dessa história. E as intervenções de Deus, elas vão acontecendo à medida que o homem ele vai conseguindo avançar, evoluir, crescer, amadurecer dentro desse processo espaço-temporal. Ponto 3, para conhecer melhor a história do povo de Deus, ao qual nós pertencemos, nós fazemos parte. À medida que nós vemos o como esse povo acertou, errou e como Deus se relacionou com eles no passado, isso serve de inspiração para nós, de testemunho aqui no tempo presente. Contribui para amadurecer a nossa fé, para avivar a nossa espiritualidade. A gente vai vendo como ao longo do tempo Deus vai intervindo, ajudando o homem a evoluir e aos poucos como ele vai se auto-revelando e revelando a sua vontade ao longo dessa evolução temporal. Ponto 4, para conhecermos melhor as contribuições, os aspectos positivos e negativos que influenciaram a trajetória histórica da igreja. Por exemplo, vai mostrando para a gente como nas perspectivas negativas a igreja falhou ou errou em determinada interpretação, ou como positivamente ela acertou em uma determinada interpretação e aplicação de determinado conceito, ideia, que Deus foi passando, foi ensinando, foi revelando no correr da história. Até mesmo porque qualquer coisa, qualquer tema, qualquer conceito, qualquer ideia, qualquer coisa que você tenha dúvida hoje já foi debatida pela igreja, pelos pais da igreja, por grandes teólogos aí no decorrer da história. E tanto os acertos quanto os erros nos dá repertório, nos dá sabedoria histórica para nos posicionarmos com qualidade nos dias atuais e também para avaliarmos se a nossa interpretação de determinada passagem bíblica está correta ou não. Se a gente está se afastando da ideia original proposta ali no texto, naquele contexto, ou se a gente está interpretando e tratando a questão de forma correta, coerente. Ponto 5, para preservar as bases fundamentais, essenciais da fé cristã. A história não só nos ensina, como nos dá bases seguras, referenciais, consistentes para defendermos e andarmos dentro das verdades cristãs. Ela vai nos ajudando a anunciar a mensagem de forma segura, verdadeira, transparente, completa, fazendo com que aquele que não conheça venha conhecer, ser iluminado e liberto, e aquele que já conhece ser reanimado, ser trazido à sua memória aquilo que traz esperança pela palavra de Deus que foi lançada, que foi vivida no passado e cujos princípios, os valores tem as suas aplicabilidades nos dias atuais. E que com a história fica mais interessante você fazer isso da forma correta. Ponto 6, porque é uma ótima forma de você estudar e identificar a boa e a má teologia, de sair daquelas especulações que não levam ninguém a lugar nenhum, só serve para vender livro teológico. Isso acontece do ponto de vista histórico à medida que você aprende como determinadas teorias, ideias, conceitos e determinados autores surgiram, se desenvolveram, em que contexto histórico que isso estava acontecendo. Isso situa melhor você dentro das discussões e faz você entender por que determinadas posições estão aí até hoje
embora não seja necessariamente aquilo que a palavra de Deus ensine como uma perspectiva, como uma realidade fundamental, essencial da fé. Ponto 7. Estudar a história da Bíblia, estudar a história da igreja é super importante, porque vai ajudar você no entendimento da cosmovisão cristã. Ajuda você a ter um entendimento, uma compreensão global, panorâmica do plano de Deus e também entender as suas ações específicas ao longo do tempo na sua igreja. Por isso que sempre nesse canal aqui a gente vai estar tratando, apresentando para você vários panoramas históricos da Bíblia e da história da igreja. Se você não é inscrito aqui nesse canal e se você conhece alguém que sabe que isso aqui vai ser super importante para ele, manda esse vídeo para ele, compartilha, não esquece de comentar aqui o que você achou de tudo isso e até o nosso próximo encontro cheio de muita história.